Nós estamos às vésperas do lançamento dos primeiros episódios de Stranger Things, falta menos de um mês. E não param de pipocar notícias sobre a série, sobre entrevistas, sobre coisas que vão acontecer. E os Duffer concederam algumas entrevistas para alguns dos veículos oficiais lá nos Estados Unidos, como a Variety, a Empire, a Time. E nessas entrevistas eles contaram muita coisa dos bastidores, do que vai acontecer realmente nessa história agora nessa reta final. E além disso, temos notícias sobre o Stranger Things Day, um anúncio sobre exibição nos cinemas e eu vou contar tudo pra vocês aqui nesse vídeo. Então, fiquem aí e continuem assistindo. Stranger Things, como a gente sabe, é um dos maiores sucessos da Netflix. A segunda parte da quarta temporada atingiu 1,26 bilhões de horas assistidas em apenas 3 dias depois do lançamento. E continua até hoje sendo o terceiro título em inglês mais popular do streaming. O volume 2 trouxe os 2 últimos episódios da temporada e os mais tensos de todos os 9. E no fim do volume 1, no episódio 7, chamado O Massacre no Laboratório de Hawkins, nós temos a revelação de que o Vecna um dia foi o número 1. E a gente vê tudo isso pelos olhos da Nancy quando ele tá contando pra ela tudo o que aconteceu na vida dele e ainda revelando seus planos pra Hawkins. A gente termina com uma cena maravilhosa mostrando que ele tem a tatuagem do número 1 no braço e aí a gente fala, poxa, vamos ter que esperar mais 2 meses pro lançamento do segundo volume. Como é que eu fico agora sabendo que o Vecna realmente é o número 1, porque eu já tinha essa desconfiança? No 8º episódio acontece muita coisa, a Nancy volta com todas as informações que o Vecna passou pra ela sobre a vida dele e sobre todos os planos de destruição de Hawkins. E todos que estão lá reunidos concluem o que seriam as badaladas do relógio. Por que 4 badaladas especificamente? 4 badaladas, 4 vítimas, 4 portais. A Eleven recupera parte dos seus poderes enquanto todos os outros personagens estão a caminho de tentar parar a execução do plano do Vecna e a gente tem a todo momento que eles estão dentro do trailer uma sensação já de despedida. No 9º episódio, a Eleven finalmente recupera os seus poderes e ela sai daquele bunker que ela estava confinada, mas mesmo encontrando com a galera que estava na Califórnia, ela se dá conta de que ela nunca vai chegar a tempo de encontrar Max, de parar o Vecna, de fazer alguma coisa para que aquilo seja resolvido. Então, ela consegue acessar toda aquela realidade, tentando encontrar a Max por meio do vazio. O Murray e a Joyce conseguem resgatar o Hopper depois de muita luta, lutam contra monstros, contra guardas, contra muita coisa. O que passa pra gente aquela impressão de que tudo tá interligado no mundo invertido, porque aparentemente o Vecna fica um pouco enfraquecido com o Demogorgon que morre, com cada ação que todos esses personagens estão tendo. O grupo que tá em Hawkins se divide em 2, alguns vão pro Upside Down e outros ficam no mundo real, mas todo o esforço acaba sendo em vão, porque o plano do Vecna já estava em andamento, inclusive incluía todas essas ações que eles tiveram. O Ed perde a vida no mundo invertido, ficando pra trás pra ganhar tempo pra galera. A Max sofre as consequências da maldição do Vecna. E o Vecna finalmente rompe a membrana entre o mundo real e o mundo invertido, criando uma enorme fenda por toda Hawkins, ligada pelos 4 portais que ele abriu durante a temporada. E a partir de então, a gente não tem certeza de absolutamente nada do que nos aguarda na 5ª temporada. E esse ano, em 31 de maio, foram anunciadas as datas de lançamento dos episódios e a publicação atingiu estratosféricos 250 milhões de impressões nos veículos da imprensa em apenas 4 dias. Será que a galera estava ansiosa por esse momento? E todo esse sucesso no decorrer dos anos fez com que o orçamento da série fosse aumentando gradativamente e o episódio 8 da 5ª temporada contou com um orçamento que ficou entre 50 e 60 milhões
de dólares. A temporada toda tá estimada em quase $500 milhão, o que é justificável diante de tantos efeitos visuais que existem na produção. A pós-produção da série é gigantesca e isso obviamente tem um custo, mas isso ultrapassa até mesmo grandes produções da Disney com a Marvel e da Apple TV Plus com Severance, que tiveram orçamentos menores e grandes faturamentos. Mas Stranger Things promete, de acordo com a 4ª temporada, né, com o histórico que temos, ter um faturamento que ultrapasse todo esse gasto que eles estão tendo. E agora vamos falar um pouco da 5ª temporada. A gente já sabe que vai ter um salto temporal de 18 meses dos acontecimentos do final da 4ª, quando o Vecna rompeu a membrana entre as dimensões, o coma da Max aconteceu, todos se encontraram de novo em Hawkins. E, nesse início, vai estar acontecendo uma quarentena militar em Hawkins, tanto que no trailer a gente consegue ver isso, vários carros militares passando, helicópteros sobrevoando, a cidade está murada para conter toda aquela coisa que eles não sabem muito bem do que se trata, e por esse motivo todos estão concentrados em Hawkins, o que não vai acontecer como aconteceu na 4ª temporada, que ficou um núcleo na Califórnia, um núcleo na Rússia, um núcleo em Hawkins, o que eu acho muito bom, porque eu não gostava tanto assim do núcleo da Califórnia e eu achava meio arrastado, assim, que não precisava daquilo, que todos podiam estar no máximo em 2 lugares, né, porque tinha que buscar o Hopper de algum jeito. Então eu acho que vai ser muito mais legal todo mundo junto pra lidar com toda essa bagunça que vai ser a 5ª temporada. Uma bagunça organizada, mas ainda assim uma bagunça, né? Tendo em vista tudo o que o Vecna fez no final da 4ª temporada. E falando nele, na entrevista, os Duffer contam que sempre existiu o número 1 para 11. Sempre existiu o 1 para 11, o que faz sentido tendo em vista que ela é número 1 depois do 10, se a gente parar pra pensar. E que a intenção sempre foi criar um vilão realmente de terror. E o Vecna foi criado a partir da fusão de 2 vilões muito característicos dos filmes de terror. O Fred Krueger, que era um de crianças que foi morto pelos pais delas, queimado, e quando ele volta como uma entidade que perturba e ataca as pessoas durante os sonhos. E a outra referência é o Pinhead do filme Hellraiser, que é o líder dos Cenobitas, que eles são seres extradimensionais, que segundo o ChatGPT, porque eu nunca assisti, que eu sou medrosa, tá? Eu não assisto muito filme de terror, exploram os limites da dor e do prazer. Ele é invocado por meio de um enigma chamado Caixa de Le Marchand, acredito que é assim que fala, que é um enigma místico. E dentre os poderes desse vilão, ele tem o controle sobre as correntes e os ganchos infernais. Tem esse vilão no Dead by Daylight, e aí eu sei como funciona só por causa do jogo. E além disso, ele consegue manipular também o espaço e o tempo, assim como a gente vê que o Vecna também consegue manipular o tempo. E nessa temporada já foi falado, tanto em entrevistas dadas pelo próprio ator, o Jamie, quanto pelos showrunners, que a gente vai conhecer mais desse personagem, é mais o lado humano dele, o passado traumático, mas que o Vecna vai estar ainda mais forte, com novos poderes, que vai ser um Fred Krueger com esteroides. Olha só que coisa boa, não é mesmo? O que a gente não pode esperar pra 5ª temporada? Quando a gente fala sobre o vilão, é quase inevitável não falar sobre o mundo invertido. E nas entrevistas eles disseram que todas as pontas soltas serão aparadas. Então a gente vai saber sobre os Demogorgons, sobre o Devorador de Mentes, o Vecna e também sobre a origem do mundo invertido. Até porque durante todo o processo de criação da série, quando todos entravam na sala dos roteiristas, a pergunta que sempre era feita sobre o que é o mundo invertido, o que é aquele lugar, como aquilo lá surgiu, por que surgiu. E durante todas as temporadas eles pensaram se aquele momento era o momento ideal para ter aquela conversa. E eles sempre deixavam para mais para frente, vamos explicar depois. Mas esse momento chegou. Então teremos respostas, graças a Deus. Inclusive, os roteiristas tiveram um trabalho tanto no desenvolvimento desse último roteiro, porque conforme a história andava e se encaminhava pro final, chegava no 8º episódio, eles tinham que criar um espetáculo enorme pra fazer jus a tudo que eles estavam construindo. Porque existe um medo muito grande de ser um final não tão satisfatório, como já aconteceu com outras séries muito grandes, como Game of Thrones, que desagradou muitos fãs. Ou outras séries que deixaram muitas pontas soltas, não responderam perguntas importantes, mas essa não é a ideia dos irmãos Duffer. E pra finalizar Stranger Things, eles estudaram o final de algumas séries, dentre elas
A Sete Palmos, Friday Night Light e Família Soprano. E com base nisso, eles disseram que os melhores finais eram muito fiéis a si mesmos. Porque algumas séries, elas tentam sair tanto da caixa, ser tão surpreendente, ser tão super inteligente em relação ao público, que eles acabam se perdendo e tendo resultados catastróficos e fazendo dar tudo errado. Então, de acordo com essas informações, a gente pode esperar um final condizente com a história, algo que até possibilite que a gente revisite a série, reassista tudo de novo e tente entender o caminho pro qual a série tá se encaminhando, sem tanto... Lógico, é sempre um mistério, mas sem tanto mistério assim. Não vai ser um negócio que eles vão reinventar a roda agora, entendeu? Inventar uma nova roda, no caso. Até porque eles disseram que tudo se conecta e que eles já sabiam o final há anos, o final já tá estabelecido desde o começo. Lógico que eles adicionaram alguns adereços, alguns detalhes, mas a ideia central já tava pronta há 10 anos atrás. E o que mais causa estresse em todos eles é que, muito provavelmente, o final vai causar certas opiniões. E levando em conta que eles usaram algumas referências, e uma delas é Família Soprano, que tem um final meio aberto, porque a gente não tem certeza no final do episódio se o protagonista realmente morreu ou não, eu acredito que a gente possa ficar com essa dúvida também no final da temporada de Stranger Things. Será que o protagonista morreu ou não? Será que desapareceu pra sempre? Será que é a Eleven? Será que é o Will? Será que é o Vecna? Será que o Vecna realmente morre? Será que isso é um indicativo do que vai acontecer no final da temporada? Isso a gente só vai descobrir quando a gente realmente assistir, mas enquanto isso a gente pode ficar especulando o que vai acontecer, o que não vai. E na matéria da Time a gente tem algumas pistas do que acontece em algumas cenas que a gente encontra no teaser, como essa cena do túnel em que os personagens estão correndo por ele, e é um túnel igualzinho ao da segunda temporada, que liga o mundo invertido ao mundo real. E nesse túnel a gente vai ter o corpo da Barbie, da mesma forma como a Nancy encontra ela dentro da piscina, né, cheio de videiras por cima e... né, com a boca tudo roxa, aquela coisa bonita de se ver. Mas a gente vai ter essa menção honrosa à Barbie, já que ela foi uma personagem muito injustiçada. Foi o primeiro viral da história da Netflix. Da Netflix não, do Stranger Things. Então, eles colocaram essa homenagem pra Barbie, pra ela tá lá, de alguma forma, depois do seu terrível fim na primeira temporada. E esses túneis vão ter um papel muito importante nessa temporada, porque por meio deles, os militares criam um laboratório no Upside Down pra estudar as criaturas, e a gente tem algumas cenas da Eleven e do Hopper dentro desse laboratório. Inclusive, durante a matéria da Verity, eles citam essa cena em que a Eleven tá prestes a atravessar uma porta misteriosa. Ou a porta misteriosa é essa porta aqui, que tá em um outro vídeo, não no teaser. O que eu acredito que seja a cena em que o Hopper tá falando que precisa que ela lute mais uma vez, mais uma última batalha, e fala, vamos acabar com isso. E aí ela tá num traje todo especial, e eu acredito que essa porta seja nesse laboratório que ela vai atravessar e vai pro Upside Down descobrir alguma coisa. Outro ponto muito importante é o desaparecimento da Holly, a irmã do Mike e da Nancy. A gente tem um episódio que vai se chamar O Desaparecimento de Holly Wheeler, e sempre houve uma grande especulação em torno disso, tipo, a Holly realmente vai desaparecer, o Vecna vai pegar ela, até porque na primeira temporada, quando a Karen vai visitar a Joyce depois do desaparecimento do Will, as luzinhas da casa começam a piscar como se estivessem fazendo um caminho, e a Holly vai andando e ela é quase capturada por um Demogorgon que sai da parede. Então, talvez isso esteja ligado com a primeira temporada. Mas, no teaser, a gente tem a cena dela correndo por uma floresta, um labirinto, como se realmente fosse uma alucinação causada pelo Vecna, em que ela tá com um vestido azul dos anos 50. E esse vestido é muito importante porque no quarto dela tem um quadro de Alice no País das Maravilhas que retrata esse vestido. Então é uma referência direta a esse filme. E a gente tem informações de que essa cena se conecta diretamente com a peça teatral de Stranger Things, The First Shadow, que conta a história de origem do vilão, do Vecna, e que tá totalmente ligado com a quinta temporada.
Agora sobre a rádio, ela foi construída do zero, assim como outros sets que já foram construídos do zero, como o shopping, a locadora na segunda temporada, a pista de patinação na quarta. E essa rádio vai ser o quartel-general do grupo. Eles vão usar o sinal da rádio para interceptar as conversas dos militares e saber o que eles estão planejando, e com isso também vão usar para planejar todo o plano de ataque, todas as armadilhas e tudo que eles vão fazer nessa temporada para tentar resolver todos esses problemas causados pelo Vecna. E também para proteger Eleven, né? Porque a coitada tá sendo caçada mais uma vez. E não é segredo para ninguém que Stranger Things tem uma imensidão de referências a filmes dos anos 80, 90. E pra essa temporada também não foi diferente. Para cenas da rádio, eles utilizaram Esqueceram de Mim como referência, em que o Kevin é esquecido pela família que foi passar o Natal em Nova York, e ele tem que usar toda a sua criatividade, todo o seu talento para criar armadilhas para livrar sua casa dos ladrões que estão tentando assaltar, enquanto a sua mãe não volta, porque eles esqueceram um pequeno detalhe para trás. Então a gente pode esperar planos, armadilhas, ideias bem loucas para lidar com todos os acontecimentos de Rock. Outra personagem que tá totalmente ligada à segunda referência é a Doutora Kay, que vai ser interpretada pela Linda Hamilton, que é a protagonista de O Exterminador do Futuro 2. Na série que tá sob um regime militar, ela vai liderar uma espécie de regime mercenário que tá em busca da Eleven, que, como eu já falei, a coitada não tem uma temporada de paz, e os seus soldados, os homens que trabalham pra ela, vão se chamar a Matilha de Lobos, na tradução literal que eu mesma fiz. Agora, sobre a Max, a gente sabe que ela vai estar em coma ainda durante pelo menos metade da temporada, então a série sim que teve o trabalho mais fácil durante os 4 primeiros episódios, mas a própria série disse durante as entrevistas que se fosse pros Duffer terem matado a personagem dela, eles já teriam feito na 4ª temporada, o que já era um forte indicativo de que ela acordaria em algum momento, mas foi confirmado que ela vai ter um papel muito importante na 5ª temporada, então é muito provável que ela acorde da metade pra frente, e aí a gente vai ver qual é o papel de tanta importância da Max na 5ª temporada. E por fim, uma coisa muito interessante que eles adicionaram nessa temporada foi a captação por drone, que vai possibilitar que a gente tenha a visão do Demogorgon enquanto ele tá atacando alguém. Depois que o Vecna volta à vida, que ele volta pro mundo real, Hawkins é atacado por muitos Demogorgons. E a partir daí a gente vai ter essa Demovision, que foi a forma como eles chamaram esse tipo de visão, esse tipo de captação com drone. E eu acho que vai ser muito interessante. A gente tem até essa cena do Lucas sendo atacado por um Demogorgon, que eu imagino que seja esse momento. E olha só, o desespero. A gente já fica desesperado normalmente, né? Agora, então, a primeira parte da 5ª temporada vai estrear no dia 26 de novembro, então a gente tá a um pouco menos de um mês da estreia. E a gente já sabe que os primeiros episódios vão contar com mais ou menos 1 hora, o quarto com 83 minutos e o último com aproximadamente 2 horas. Um pouco mais, um pouco menos, não sabemos, mas é praticamente um filme. E na semana passada saiu a notícia de que o último episódio vai ser exibido em mais de 350 cinemas nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2026. E segundo os irmãos Duffer, ver a história sendo finalizada e sendo exibida no cinema é a realização de um sonho, que eles estão extremamente gratos pela Netflix poder proporcionar e possibilitar que isso aconteça. O que se sabe é que isso vai acontecer nos Estados Unidos porque a Netflix estava em negociações com a rede de cinemas AMC, o que excluiria o Brasil dessa lista, até porque a gente não tem essa rede por aqui. Mas nunca se sabe o que pode acontecer, não é mesmo? Mas acredito que seja só nos Estados Unidos mesmo. E pra esse último episódio a gente pode esperar por fortes emoções, não só por ser a finalização de uma história que a gente acompanha por 10 anos, por tantos anos assim, ou pela despedida de personagens que a gente já considera praticamente parte da família, de tanto que a gente espera por eles a cada temporada. Mas também porque durante a primeira leitura dos roteiros do último episódio, que aconteceram no dia 8 de setembro, o dia mais lindo do ano de 2024, os atores contaram que foi difícil quem não se emocionou, quem não chorou, porque parecia que eles estavam realmente se despedindo de pessoas reais. O David Harbour, que já tinha contado no ano passado numa entrevista que essa leitura tinha sido um mar de lágrimas, disse que quando eles pediram que ele falasse sobre isso, era como se eles estivessem pedindo pra ele falar sobre a própria família dele, que ele acompanhou o crescimento de todos eles. Começava com crianças brincando num porão e de repente eles já cresceram. A produção da série, inclusive, organizou o cronograma de gravações de forma que a última cena de cada personagem coincidisse com o último dia de gravação dos atores. Então, nas
nas últimas cenas de cada um, eles já não estão mais atuando. Aquilo lá são emoções reais de cada um deles se despedindo daquela história, daquele personagem, de tudo aquilo que foi criado durante muitos anos. E os Duffer terminam a matéria com a Time dizendo que acham que nunca mais vão passar tanto tempo fazendo algo que une as pessoas como uma família, como o que aconteceu nessa produção. Então a gente pode esperar muita aventura, muita ação, mas também muitas lágrimas pro final da série. E eu já choro normalmente, né? Quero nem ver. E uma coisa muito legal que aconteceu ontem foi que a Netflix postou nas suas redes sociais sobre o Stranger Things Day. No dia 6 de novembro, que é o dia do desaparecimento do Will, a gente vai ter um evento de divulgação mundial, que vai ter um red carpet e a gente vai assistir os primeiros 5 minutos da série no site tudum.com. Além de novas fotos e outras informações que eu acredito serem dos spin-offs, pelo que eu andei pesquisando por aí. E no dia 23 de novembro vai acontecer um evento presencial para os fãs que vai acontecer também aqui no Brasil, em São Paulo, que é referente àquele vídeo tal do convite pra Última Aventura. É isso, galera. Descobrimos, finalmente. E tá todo mundo especulando que no meio disso tudo vai ser lançado o novo trailer, o trailer oficial mesmo, porque até então a gente só tem o teaser. Enquanto eu tava editando esse vídeo, saiu esse vídeo nas redes sociais da Netflix falando que o trailer sai amanhã, então fiquem ligados no vídeo e amanhã eu volto. Bom, é isso. Me contem aqui nos comentários como é que tá a expectativa de vocês, o que vocês estão achando que vai acontecer na quinta temporada, o que vocês acharam de todas essas informações. Se vocês estão animados com esse trailer, porque eu tô, não vejo a hora que lance pra gente ter mais informações sobre o que vai acontecer a partir do dia 26. E na semana que vem eu vou começar a lançar os vídeos de resumo das 4 últimas temporadas pra gente chegar no dia 26 com a memória bem fresca de tudo que aconteceu durante esses últimos 10 anos. E tudo que aconteceu em Hawkins e com essas crianças. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like aqui embaixo, por favorzinho, se inscrevam no canal, ativem o sininho pra receber as notificações, porque vai ter muito mais conteúdo de Stranger Things e de outras séries também. Me sigam nas redes sociais, porque eventualmente eu posto umas coisas por lá. E é isso, até a próxima, um beijo e tchau!